Bom dia, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Bem, nós estamos vivendo um momento único em nossa história, como já foi dito, e este momento de dificuldade que temos passado muitas vezes nos leva a perguntar o porquê que essas coisas acontecem, o porquê que essas dificuldades vêm sobre nós, sobre o nosso povo. E muitas vezes ficamos sem entender o que de fato Deus quer nos ensinar em meio a essas dificuldades. Isso me faz lembrar o texto de Romanos capítulo 8, verso 28, onde o apóstolo Paulo diz: Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O texto aqui nos faz lembrar que todas as coisas servem para o nosso bem. Todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez ao olhar as dificuldades, nós ficamos sem entender como isso vai cooperar para o meu bem. Mas nós temos que ter fé e confiança no que a palavra de Deus diz, que Deus utiliza todas as coisas para cooperar para o nosso bem. O bem daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O versículo 29 diz: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que seja o primogênito entre muitos irmãos. Bem, irmãos, aqui ele está dizendo que Deus, ele nos conhece. E essa palavra conhece quer dizer relacionar-se. Deus se relaciona com aqueles que têm entregado sua vida a Ele. Deus tem um relacionamento conosco e neste relacionamento Deus quer nos aprimorar. Deus quer que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho. Irmãos, as dificuldades, as alegrias, as bonanças, as tribulações vêm sobre nossa vida com a permissão de Deus para que nós venhamos nos tornar cada vez mais semelhantes a Jesus. Irmãos, será que nós estamos aproveitando as oportunidades que Deus nos dá para nos moldarmos, para sermos mais parecidos com Cristo? Este é o objetivo de Deus, é nos tornar semelhantes a Jesus. E Ele vai usar as dificuldades para moldar o nosso caráter. O verso 30 diz: Aos que predestinou, a este também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Ao notar aqui estes verbos, nós vemos que a ação é de Deus. É Deus que predestina, é Deus que chama, é Deus que justifica, é Deus que glorifica. É Deus trabalhando em nossas vidas, moldando o nosso caráter, moldando a nossa vida para sermos cada vez mais semelhantes a Jesus. O que nós podemos aprender com isso é que quando olharmos para as tempestades que vêm à nossa frente, nós temos que observá-las e entender que Deus utilizará delas para moldar-nos à imagem de Jesus, para ser cada vez mais semelhante ao seu Filho. Se nós olhamos as dificuldades e só vemos dificuldades, de nada nos adianta. Nós devemos ver as dificuldades, as tribulações e ver como a oportunidade dada por Deus para moldar o nosso caráter, para moldar a nossa vida, para assim, de fato, estar nos transformando à imagem do seu Filho, Jesus Cristo. Deus tem um plano, Deus tem um propósito e nada neste mundo fará Deus ser frustrado. Tudo aquilo que Deus planejou, tudo aquilo que Deus deseja vai acontecer. E Ele deseja que as dificuldades moldem o nosso caráter como filhos de Deus, para assim cada vez mais ser semelhante a Jesus. Irmãos, tenha isso como objetivo de sua vida, de moldar cada dia mais para ser igual a Jesus. Não para ser igual a um pastor, a um religioso qualquer, a uma celebridade, mas para ser igual a Jesus. Jesus é o nosso alvo, Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso foco. E quando estivermos olhando para Jesus, as tribulações não irão nos vencer. É como Pedro quando andou sobre as águas. Jesus confirmou que ele deveria andar, ele foi, mas quando temeu, quando olhou para a tempestade, ele afundou. Irmãos, muitas vezes, para poder andar na tempestade, para andar nas dificuldades e não afundar, temos que manter
o nosso foco em Jesus. Temos que olhar para Ele firmemente. Ele que é o autor e consumador da nossa fé. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas uma coisa eu sei: Deus já está lá e Deus já determinou como ele vai acontecer. O que eu posso fazer é descansar na soberania de Deus, sabendo que Ele é que cuida de nós. Deus tem cuidado de nós e que nós venhamos a permanecer fiéis ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que aumente a sua confiança e que, em meio às dificuldades, nós venhamos ser fortalecidos e nos tornar cada vez mais semelhante a Jesus. Deus te abençoe, tenha um bom dia na presença do nosso Deus.